Na segunda parte da aula sobre regência verbal, nós vamos falar sobre a regência com alteração de sentido. Eu peço que você preste muita atenção, porque eu selecionei nessa segunda parte da aula os 10 verbos mais cobrados em concurso público. Ou seja, você precisa saber a regência desses 10 verbos. Nós vamos começar pelo verbo aspirar. Veja que o título da nossa aula é a regência com alteração de sentido. Então, o que você precisa observar? Em questões desse tipo, não adianta você perguntar ao verbo quem aspira, aspira alguma coisa, ou quem aspira, aspira a alguma coisa. Não adianta você fazer isso, porque não vai dar certo. O que você precisa gravar, o que você precisa guardar? A semântica deste verbo, ou seja, o sentido. O sentido está diretamente atrelado à sua regência, e isso é muito importante. O verbo aspirar, por exemplo, ele apresenta pelo menos duas regências. Ele é transitivo direto se ele estiver no sentido de inspirar, no sentido de exalar e no sentido de sorver. Então, veja que nesses três sentidos, ele é considerado um verbo transitivo direto. Vamos aos exemplos. Aspiravam o ar poluído das grandes cidades. Veja que o verbo aspirar, neste contexto, tem um sentido de inspirar, sorver o ar poluído. Neste contexto, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque simplesmente a semântica dele é a semântica de inspirar, exalar e sorver. O seu complemento, portanto, é um objeto direto. Vamos ver um outro exemplo. As orquídeas aspiram um perfume agradável. Veja que o verbo aspirar, neste sentido, é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque é igual, tem a semântica de exalar. As orquídeas exalam um perfume agradável. Olha, exalam um perfume. Então, no sentido de exalar, ele é um verbo transitivo direto. E o seu complemento, obviamente, é um complemento sem o auxílio de uma preposição, portanto, um objeto direto. Mas o verbo aspirar também apresenta um outro sentido. No sentido, por exemplo, de almejar, então, almejar, desejar, ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser transitivo indireto. Então, no sentido de almejar e no sentido de desejar, ele deixa de ser transitivo direto e passa a ser transitivo indireto. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão, na hora da prova, você acaba errando. Vamos ver um exemplo em que o verbo aspirar funciona como transitivo indireto. Certamente, aspiro ao cargo público. Deve ser o seu desejo, você que está assistindo a este DVD. Então, aspiro ao cargo público. Vamos marcar aqui o verbo aspirar. Veja que o sentido aqui não é mais de inspirar, exalar, sorver. Você não vai inspirar o cargo público, muito pelo contrário, você almeja esse cargo, você deseja este cargo. Ora, se a semântica do verbo aspirar é a semântica de almejar, a semântica de desejar, portanto, ele é um verbo transitivo indireto. E o seu complemento preposicionado é um objeto indireto também. Veja que a preposição exigida pelo verbo aspirar aparece aqui. Um outro exemplo. Aspiro a medalha. Aspiro a medalha. O verbo aspirar também está no sentido de desejar. Eu desejo aquela medalha. No sentido de desejar, nós já vimos que é um verbo transitivo indireto. E o seu complemento é um objeto indireto, ok? Você tem que guardar esses dois sentidos do verbo aspirar.
Primeiro, ele é transitivo direto no sentido de inspirar, exalar e sorver. E segundo, ele é transitivo indireto no sentido de almejar ou desejar. O segundo verbo que nós vamos falar é o verbo assistir. Segundo verbo da nossa série de 10 verbos, nessa parte de regência com alteração de sentido. O verbo assistir apresenta a regência transitiva indireta no sentido de caber, pertencer, também ver e presenciar. Então, com esses sentidos, o verbo assistir só pode ser um verbo transitivo indireto. Vamos ver passo a passo. Assistiu ao filme de animação. Veja que assistiu ao filme de animação. Você não pode falar assistiu o filme. Por quê? Aqui não está no sentido de ver. Ele viu o filme. Perfeito, está no sentido de ver. Nós aprendemos agora que o verbo assistir é transitivo indireto. E é óbvio que ele pede um complemento com auxílio de uma preposição. Olha aqui a preposição. Este azinho aqui, antes do artigo o, é a preposição exigida pelo verbo assistir. Um outro exemplo. Assistiu a peça. Veja que a regência verbal está diretamente atrelada também com a crase. Além da transitividade verbal, você precisa saber crase para melhor compreender a regência verbal. Então, aqui é no sentido de ver. Ele viu a peça. Se é no sentido de ver, o verbo assistir é um verbo transitivo indireto e o seu complemento preposicionado é um objeto indireto. Por que apareceu a presença aqui da crase? Porque é uma preposição exigida pelo verbo assistir, mais o artigo exigido pelo nome peça, ok? Em relação a este sentido de caber, pertencer, vou colocar aqui uma frase para não haver dúvida. Assistiu-lhe o direito de resposta. Veja que em assistiu-lhe o direito de resposta é no sentido de caber o direito de resposta. Veja que é um verbo transitivo indireto, o seu complemento é o pronome oblíquo lhe, ok? Uma coisa bastante interessante é a seguinte: o verbo assistir, no sentido de ver e presenciar, é transitivo indireto, mas o seu sinônimo, ou seja, o verbo ver, não é um verbo que pede preposição, ou seja, é um verbo transitivo direto. Então, se for o verbo ver, você não vai precisar usar a preposição. Portanto, aqui você falaria viu o filme, sem problema algum. Você não pode extrapolar. No sentido de ver, o verbo assistir é transitivo indireto e pede a preposição a. Mas o próprio verbo ver, não. É um verbo transitivo direto, portanto, não pede nenhuma preposição. Um outro sentido do verbo assistir é quando ele significa ajudar. Então, veja que, com o sentido de ajudar, o verbo assistir pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, no sentido, como eu falei, de ajudar, prestar assistência. Então, nesses dois sentidos, ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Nós vamos ver alguns exemplos e vai ficar bem claro isso para você. O enfermeiro assistiu a paciente. Veja que na frase o enfermeiro assistiu a paciente, o verbo assistir assume a regência transitiva indireta, no sentido de prestar assistência, ajudar aquela paciente. Então, aqui é um verbo transitivo indireto. Ah, mas como é que você sabe se ele pode ser transitivo direto ou indireto? Veja que aparece o acento indicador de crase. Se aparece o indicador de crase é porque há uma preposição exigida pelo verbo assistir e também um artigo exigido pelo nome
paciente. Então, a paciente aqui é o objeto indireto. Mas esta mesma frase poderia ser desta forma: o enfermeiro assistiu a paciente. Veja que não há problema algum. Por que não há problema algum em relação ao acento indicador de crase? Porque agora o verbo assistir é transitivo direto e, como verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem o auxílio da preposição. O que eu quero destacar para você é que aqui não se trata de um caso facultativo do uso da crase. Não, se trata da regência verbal. Lembra que eu acabei de falar que a regência verbal está diretamente atrelada ao uso da crase? Nós observamos isto aqui. O verbo é transitivo indireto, aparece uma preposição. Se tem um artigo, eu preciso marcar com acento indicador de crase. Se o verbo for transitivo direto, não apareceu essa preposição, ele não exige essa preposição. Este azinho aqui é somente o artigo exigido pelo nome paciente. E se eu quisesse trocar esse complemento verbal por um pronome oblíquo, não haveria problema algum. Veja que se for um verbo transitivo direto, a frase ficaria: o enfermeiro o assistiu. Portanto, aqui nós temos o objeto direto o. Mas, se for o complemento preposicionado, aí eu preciso substituir por lhe. Então, o enfermeiro lhe assistiu, sem problema algum, ok? Então, você tem dupla possibilidade de reescritura, tudo vai depender da transitividade do verbo assistir. Uma outra transitividade que o verbo assistir assume é no sentido de morar. No sentido de morar, o verbo assistir é um verbo intransitivo. Então, veja que se nós escrevermos assisto em Portugal, aparece a preposição em exigida pelo verbo assistir. Então, o verbo assistir é no sentido de morar, eu moro em Portugal, portanto, é um verbo intransitivo, e este termo, que não é complemento do verbo assistir, mas sim uma circunstância, nós classificamos como adjunto adverbial de lugar. Então, em Portugal é adjunto adverbial de lugar e assistir, no sentido de morar, é um verbo intransitivo. É claro que há a contração da preposição em com o artigo o. Se eu falasse assisto no Rio de Janeiro. Veja que em assisto no Rio de Janeiro, esse no aqui é a presença da preposição em, veja que é a preposição em, de assisto em, mais o artigo masculino de Rio de Janeiro. Ainda assim é um verbo intransitivo e no Rio de Janeiro é a adjunta adverbial de lugar, assim como em Portugal, ok? Então, em relação ao verbo assistir, tome muito cuidado porque ele apresenta vários significados. Ele pode apresentar o sentido de morar, pode apresentar o sentido de ajudar, dar assistência, no sentido de caber, pertencer, presenciar. Então, é bastante interessante, você precisa guardar todas essas regências, porque você percebeu que o verbo é um só, mas há alteração de sentido e também a mudança de regência.